Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Avessas, um canal criado para conversarmos sobre processos de criação. Meu nome é Lívia de Oliveira, ou Lívia Esprit. Eu sou jornalista, pesquisadora em estudos da linguagem. Eu sou da área de linguagem e significação, da linha de texto e discurso. E hoje o meu convidado é um artista intelectual, ou um intelectual artista, o professor Sérgio Romanelli. Ele é doutor em linguística, pós-doutor em antropologia da tradução, tem um currículo invejável e um trabalho muito especial e muito sofisticado sobre as traduções feitas por Dom Pedro II. É uma honra trazê-lo aqui para o nosso estúdio. Hoje ele não vem como professor, mas como artista, o Roma, para falar sobre o seu processo de criação de música rock, punk, pop, trans. O que será esse pop trans? Ele vem aqui explicar para a gente. Olá, professor. Desculpe, olá, não consigo Lívia, evitar o professor, mas olá, Romanelli. Seja bem-vindo ao Conversas Avessas. Eu que agradeço você, é um prazer enorme. E pode me chamar de Romanelli, Roma, é mais fácil. Estou muito feliz de tê-lo aqui conosco hoje para falar de um assunto que ainda é muito contemporâneo, que é esse tal pop trans, que é falar sobre sexualidade de uma forma muito direta. E é essa a proposta que você traz. Também quero falar sobre preconceito na academia e no rock. E quero começar te fazendo uma pergunta. O que nasce primeiro? Ou o que nasceu primeiro, no seu caso? O intelectual ou o poeta? Bom, é difícil. Acho que a gente nasce junto tudo e depois vai elaborando e lapidando isso ao longo da vida, né? À medida que a gente vai estudando, entendendo a nossa natureza, que é múltipla, né? Então, eu sempre tive interesse pelas artes, né? Quando eu já estava na escola fundamental e média, né? A gente fazia já dança, teatro, música, teoria musical, etc. Então, sempre tive essa aptidão, esse interesse pelas artes, pela beleza em geral, né? Pela expressão artística. E, por outro lado, eu gostava muito também dos estudos, né? Sempre gostei muito de línguas, literatura, filosofia. Então, assim, as duas coisas eram importantes, ainda são, e por vários motivos, né? Em determinados momentos da vida tive que focar mais uma que outra, né? Mas acho que tudo nasceu juntos. Agora, eu queria mostrar um pouquinho do teu trabalho, porque eu descobri esse seu lado artístico depois de conhecer o seu trabalho intelectual. O professor Romanelli, o intelectual, o pós-doutor em antropologia da tradução, tem um trabalho belíssimo, especificamente aí sobre as traduções feitas por Dom Pedro II. Recentemente lançou uma edição genética, é um trabalho muito sofisticado. E aí, depois de conhecer tudo isso, conheci o roqueiro, conheci o Roma, né, no palco, fazendo um trabalho que ainda é muito transgressor. Eu vou colocar aqui um trechinho para quem ainda não conhece. E aí o teu microfone vai ficar aberto. Se você quiser, você pode fazer algum comentário ou esperar aí o vídeo terminar. Vamos lá? Vamos. Muito bacana. Então, aqui cantando em inglês. Sim, esse é do primeiro álbum, Enômalos, que tinha músicas em inglês, italiano e português, né? Sempre compus e cantei nessas três línguas. E então já nasce múltiplo, né? Esse projeto também artístico. E essa música, em modo específico,
todo o meu trabalho sempre tem um viés crítico, né? Social, como você falou, sexual, a moral, que nos é imposta em vários sentidos, esses padrões, né, que a gente tem que cumprir o tempo inteiro. E o vídeo foi feito em Florianópolis, né? Inclusive no CIB, que é o Círculo Ítalo-Brasileiro, né? Então, até os clipes foram sempre feitos em lugares de conhecimento. O primeiro, Anômalos, foi feito dentro da UFSC. Então, acho isso também é peculiar, né? É um trabalho artístico que se origina também do trabalho artístico, intelectual, desculpa, e vice-versa. Então, isso para mostrar que são duas facetas da mesma busca, né, de conhecimento, de verdade. Então, é bastante peculiar isso, né? Quando as pessoas viram a gente atuar dentro da UFSC, foi bastante curioso para alunos, colegas. Como é que foi essa reação? Muitos mandavam mensagem dizendo: nossa, eu nunca imaginei que o corredor, né, se tornaria espaço de performance e por um professor, né? Como você falou. Acho que é isso que eu iria dizer, a performance feita pelo professor, né? Porque normalmente os alunos, todo mundo tem muito essa imagem, né, do jovem, não que você não seja muito jovem ainda, e já vou te chamando de você agora. Sim. Mas a gente tem alguns padrões aí, né, pré-estabelecidos na nossa cabeça que a gente se surpreende quando vê que está equivocado, realmente. Sim, porque, como eu falei, a gente está acostumado a ver aluno que faz performance em espaço público, até da universidade, teve alunos, né, pelado na porta do nosso centro, então, e fazia parte de uma performance das artes cênicas, isso é normal. Agora, um professor efetivo, né, que tem aquele papel, aquela imagem, né, como a gente já falou, de pessoa séria, com roupa social, etc. Talvez essa mesma pessoa em um contexto completamente desconstruído, né, impensável, eu acho que é bastante impactante, né? Isso para mim não, mas nas pessoas gera um certo assim estranhamento. Vou colocar mais um vídeo seu então. Vai. Te vejo, te beijo, logo dou desfecho. Te vejo, te pego, logo me esqueço. Te pego, me entrego, logo me arrependo. Esse é só um trailer do clipe Viúvo, que é o último que lancei exatamente no início deste ano, e meio psicodélico, e que fizemos também num lugar importante da cena catarinense. Por isso eu sempre escolho lugares que sejam importantes para a cidade, né, a cena, tanto intelectual quanto artística. No Madalena Bar, que é um bar assim, gerenciado por duas lésbicas, e que está no centro de Florianópolis, que se tornou um lugar de resistência, né? Onde tem vários pubs e lugares onde a gente, na cena underground, toca de noite. E que se tornaram também alvo de assalto, assim, agressões por parte da polícia, nessa nova fase política que a gente está vivendo. Então, né, foi significativo também dar mais visibilidade a esses lugares de resistência, inclusive na pandemia, né? Eu achei interessante também, porque você usou essa imagem do caleidoscópio, né? E Sim. aí as pessoas se multiplicam. E para mim também foi representativo, porque nós realmente não somos uma coisa só. A gente não precisa, porque eu sou um acadêmico, então eu sou apenas acadêmico, não posso ser artista. Eu sou artista, então eu não posso ser intelectual. Porque criou-se aí uma questão na sociedade de que se você exerce mais do que um dos seus talentos, alguma coisa você não está fazendo bem feito, ou como se a gente não pudesse exercer todo o nosso potencial em tantas áreas diferentes, né? Queria saber como é que foi isso para você. Eu sei que você também tem uma formação em balé clássico e canto lírico. Então, quer dizer, realmente são muitos talentos, fala várias línguas, né? Trabalha com tradução. Conta mais para a gente dessas várias faces aí, desse caleidoscópio chamado Romanelli. Então, acho que às vezes isso confunde, assusta um pouquinho, porque é muita coisa
Eu acho que isso é bastante neo-humanista, né? Quando a gente pensa no humanismo, na minha terra de origem, que é a Itália, é exatamente essa visão do homem, né? Que é completa, né? Então, os grandes pensadores, filósofos da época do Renascimento, né? Se interessavam por tudo, né? O conhecimento era o todo. Então, eram cientistas, eram poetas, eram inventores, tocavam instrumentos, pintavam. Então, acho que essa alma renascentista que um pouco tem em todo italiano, né? Que a gente absorveu, acaba fazendo com que eu, pelo menos, tenha tido sempre essa visão ampla. Tudo me interessa. É claro que a gente não pode aprofundar tudo, mas tentei sempre, né, assim, estudar, me dedicar a tudo que me interessava. Então, a dança é uma grande paixão. Então, na verdade, a primeira grande paixão é a dança. Então, eu fiz um pouco de balé quando era mais jovem, quando era criança, depois tive que deixar, mas retomei ao longo do tempo e fiz várias modalidades. E, para mim, tem a ver com uma leitura, tudo, né? Todos esses saberes são formas de ler, para ler de uma forma mais completa a nossa realidade, né? E para um artista mais ainda, né? E aquilo que a gente fala também no processo de criação. Nenhuma obra de arte pode ser efetiva ou entendida ou representar a realidade somente com um signo, né? Então, é o signo musical, é o signo auditivo, é o signo pictórico, é o signo gráfico, tudo isso é importante para que a gente tenha uma representação mais fiel possível da complexidade que é a realidade. Então, para mim é natural. Me interesso por tudo que possa me ajudar nessa entendimento da nossa realidade, que é complexa, né? Agora, como é que é para você, né, um intelectual do processo de criação, pensar na sua própria criação? Como é que é o teu... Isso se tornou menos espontâneo por você ter um conhecimento mais profundo sobre isso, ou você continua usando muito da tua intuição? Como é que você organiza esse pensamento tão complexo para produzir música pop? Sim, é uma ótima pergunta, porque o estudo da crítica genética que veio, que é o estudo do processo de criação, né, minha atuação principal no meio acadêmico, veio no meu doutorado, então lá em 2003, na Bahia, né, com a professora Silvia Anastácio. Eu não conhecia antes a crítica genética. E aí, a partir desse momento, sempre trabalhei com manuscritos, na Itália também, mas a partir do momento em que eu conheci o paradigma da crítica genética, essa noção de armazenar, registrar tudo que é o nosso processo de criação de qualquer coisa, efetivamente o meu processo, a minha consciência acerca disso mudou. Então, virou meio que maniacal, né? Agora guardo tudo, anotações em bilhete, parte de letras, parte de melodia, harmonia, né? Assim, a gente grava e compõe em qualquer lugar. Então, esses registros todos eu guardo, como estou fazendo agora com o novo álbum, e crio arquivos, né? Então, esses arquivos me ajudam tanto a manter um histórico, né, desse processo, que senão seria, né, efêmero, quanto uma forma de fazer o que a gente chama de metagênese, né? É uma reflexão sobre o nosso processo que nos ajuda a entender de que forma criamos, né? Roma, eu quero colocar um clipe seu aqui, chamado Macho Discreto. O nome já é polêmico, né? Sim. E é um clipe em que você foi bastante incisivo. É uma composição sua com O Warlock. Enfim, vocês fizeram essa composição, como é que foi? Você fez a letra, ele fez a música, ou vocês fizeram essa composição juntos? Então, eu fiz a primeira demo, né, que é a versão incompleta da música, com música e letra. Em geral, eu componho tudo, né? E depois desenvolvo com outros artistas ou produtores. E aí eu fiz essa letra, essa música e criei um rapper, né? Então, alguém que pudesse colocar essa linguagem mais urbana, mais contemporânea na música, né? Porque eu não sou um rapper, né? Não faço rap. E aí chamei o Warlock, que é um rapper negro LGBTQIA+, né? Então, caía totalmente, se encaixava totalmente na proposta da música
e como você falou, é muito polêmica, desde o título até o conteúdo, né? Talvez depois possa explicar um pouquinho, que é a Vou música que colocar, mais... então. Vou Vai, colocar primeiro, então, antes de você vamos. contar mais, para as pessoas terem as suas impressões. Vamos lá. Ótimo. E ela começa sem áudio mesmo. O cara discreto me olha discreto, porque eu tô beijando meu namorado na rua. Além de você, eu também cuido da minha vida e já parou pra pensar quem é que tá cuidando da tua. Não seja um otário, se escolher o armário. A gente que apanha não me peça calma, que enquanto eu grito e luto por espaço, você se esconde na Hunter e na sauna. Mas se for pra falar merda, não vem, fala então. As bichas tão comigo e não aturo, valentão. Tu propaga o ódio só pra não pode pegar medalha. Canalha que nem tu, jamais que passarão. Sem gastar dinheiro, tu não vê um pau. Fora do banheirão da federal. Filhos em casa, coroa esperando aliança no bolso e tu no pau. Boa pinta, dá pra macho trancado no armário, macho discreto. Pois é, Romanelli. Bom, primeiro, quem é a atriz que está contigo ali no início, antes da música começar? Então, isso é muito importante. Nesse vídeo há muitas coisas importantes. Preciso dizer que é um trabalho de que tenho muito orgulho e talvez o mais importante, né, de todos os pontos de vista, até o vídeo e a música, etc. E no vídeo, exatamente, essa cena inicial é com a Ama Fialho, que é uma mulher trans, que é também minha modelista, né? Então, os figurinos também são feitos por ela e que neste vídeo aparece pela primeira vez depois de quase ter sido morta em Florianópolis, né? Em um ataque transfóbico, né? Ela foi espancada até a inconsciência e lançamos, inclusive, na época, uma campanha para ajudar, porque foi realmente muito duro e muito trágico, né? Então, eu fiz o convite, ela disse, quero sim, porque ela tinha acabado de se recuperar, e assim como uma fênix, né, a gente colocou lá para dizer que ela venceu, mais uma vez, a violência e a exclusão que, infelizmente, os trans, gays, etc., sofrem todo dia, a vida inteira, né? Então, fiquei muito feliz, e é exatamente ela que me liberta, né, dessa censura, né, que eu estou representando lá. Bacana essa imagem aqui, né? Até o som também, né? Ela, quando ela tira ali a fita, Sim. E você literalmente abre a boca e solta o macho verbo. discreto. E assim, acho que é importante explicar esse conceito, porque não fica muito claro, que é um conceito oriundo do meio dos aplicativos de encontro gays, né? Então, nesses aplicativos, existe esse conceito que foi criado pelos próprios usuários, né? Que frequentemente são pessoas não assumidas, né? Que criam essa descrição, esse conceito de descrição que ninguém entende o que basicamente é, no entendimento deles, ser homem, né? Ter voz de homem, ter jeito de homem, não ser confundido com nada que seja feminino, afeminado, que eles associam de forma incorreta ao gay, né? Então, assim, é uma visão muito primitiva, né, da complexidade que é a identidade e o gênero, né, hoje, e que cria muita infelicidade, né? Tanto dentro do mundo gay quanto fora. Então, digamos que é uma espécie de discriminação dentro do próprio mundo gay. E isso me causou várias críticas, né? Porque sendo o tom da música muito assim de crítica, apontando, agressivo, etc., parecia que eu queria assumir o lugar do julgador, né? De quem julga. Não, eu estou dizendo, olha, encara a realidade, você está muito infeliz, isso está muito incorreto, não existe isso que você está construindo, é uma ideia de masculinidade que já está superada e você não merece ficar preso a isso. Você não merece somente fazer sexo no banheiro, escondido. Tudo bem, é uma fantasia que cada um de nós pode realizar, não tem nada de imoral,
mas não pode associar isso à sua única forma de entender sexualidade. Você merece fazer sexo à luz do sol, né, sem ter vergonha por causa disso. Então, a mensagem era essa, mas, como sempre, de uma forma direta, né? Essa é a minha característica. Eu não tenho muito, assim, rodeios. E como é que foi a concepção também do vídeo, né? Essa raspar o cabelo, fazer uma tatuagem, foi ideia sua, da equipe também envolvida? Queria que você falasse um pouco da equipe. Tem um outro ator Sim. ali que também faz o barbeiro ali, né? Raspando seu cabelo. Fala dessa galera aí pra gente. Então, na verdade, tudo neorrealismo, né? Como o neorrealismo italiano. Tudo é de verdade. Eu raspei a cabeça de verdade, eu fiz a tatuagem de verdade na hora do clipe, completando algo que já tinha começado, né, nas minhas costas. Então, tudo é verdadeiro. As danças, o polidense, tudo é verdadeiro. E ninguém lá é ator. Todo mundo que está lá são pessoas, é um verdadeiro barbeiro, é um verdadeiro tatuador. Então, é realmente realístico, né? E a ideia em geral dos clipes sempre minha, né? Eu estou por trás de tudo, o roteiro é meu e depois eu vou discutindo com os diretores, que nesse caso são da Vinil Filmes, né? A Loli e o Marco, que são fantásticos, e com o meu figurinista, com vários, o Ricardo Salgo, né? Com vários colaboradores. Agora a ideia é minha. E a ideia era de retratar essa junção entre o masculino e o feminino, né? Então, nesse caso, eu resolvo raspar a minha cabeça e tirar a barba, justamente para marcar que, mesmo sem pelos, eu sou masculino, sim, né? Como diz a música, não precisa ter barba para ser macho, isso não existe. E eu, assim, né, iniciado ao masculino, colocando o símbolo do andrógeno nas costas, esse é um símbolo renascentista da alquimia, então sempre as referências eruditas também entram na música. Eu vou também me iniciar ao feminino, que é o polidense, a sensualidade, o salto alto, mostrando que a gente é a junção dessas duas coisas, como a gente falava antes, uma não exclui a outra, né? E convido, então, o tal macho discreto a se entregar ao seu feminino e ficar mais feliz. Essa é a mensagem da música. Agora, como é que foi aí essa... Porque é uma exposição muito grande para você. Você se propôs a isso também nesse clipe. Raspar tudo. Raspou a cabeça e você, ao mesmo tempo, se despiu completamente, né? Subiu aí no polidense mesmo. Eu não sei se esse é o termo correto, mas, enfim, mostrou o bumbum, as costas, o corpo, é como se você tivesse se mostrando por completo, né, por dentro. Como é que foi essa sensação depois também de ver a reação das pessoas? Quer dizer, você aparece um dia de terno e gravata na universidade e no dia seguinte está todo mundo te vendo de fio dental. Exato, como falamos antes, assim, é tudo muito verdadeiro, então não tem nenhum cálculo por trás. Não é que eu estou dizendo, hoje vou mostrar a bunda, né, para ser transgressivo. Não. O que for necessário para veicular o que eu quero dizer, eu faço. Então, raspar o cabelo, mostrar o meu corpo com calcinha, etc. Porque isso tem uma finalidade artística e crítica, estética, né? Não é para chamar atenção, como muita gente imagina, porque eu não preciso disso, como você falou. Já tenho a minha vida resolvida, equilibrada, então eu não precisava inventar isso para atrair atenção. Mas eu quero ser verdadeiro no que eu falo, no que eu digo, até do ponto de vista estético. Então, polidense você não pode fazer com roupa, né? Polidense a gente faz praticamente quase nu. E assim, as reações foram as mais variadas, desde ameaça de morte, até admiração, até apoio, crítica por parte de muita gente do meio LGBTQ, crítica por parte do meio acadêmico, apoio. Então, dividiu totalmente. Né? Alguém te apoiou? Desculpa. Sim, sim. Porque, na verdade, qual que é a sensação que eu tenho? Realmente, você tem uma carreira intelectual, acadêmica invejável. Realmente, se tem alguém que está com a vida muito resolvida, é a sua. Aliás, eu acho que não seria possível participar de um clipe assim sem estar muito bem resolvido. Sim. Mas eu imagino que justamente por você ter todo esse respaldo, quer dizer, você já provou tudo que você tinha que provar para todo mundo, para a sociedade, né? Do que você pode. Eu imaginei que isso pudesse estar, assim, abrindo portas, digamos assim, de
não sei se seriam portas, não, mas talvez dando mais segurança, apoio para quem quer se abrir, se mostrar, se aceitar. Eu achei que pudesse ser essa oportunidade para quem, de repente, ainda não tem todo esse respaldo social, mas precisa de apoio. Você também teve esse feedback ou não? As pessoas Exatamente, falaram, Lívia. olha, obrigada por fazer isso por mim. Sim, muitos, sempre desde o início. E isso que você falou que é importante. A gente que tem a condição, que tem a possibilidade de falar, de se expor, que tem um respaldo de alguma forma, de algum tipo social, financeiro, etc., tem que fazer isso. Essa é a mensagem principal. Eu acho importante que todo mundo que é uma figura pública, seja um funcionário público, um professor, um artista, etc., que tem um mínimo de visibilidade, tem que compartilhar a própria experiência de vida, sobretudo quando ela afeta áreas tão sensíveis da vida de muitas pessoas, num momento político, histórico como este, mais ainda complicado, quando se tenta silenciar a voz, as vozes das minorias ou dos minorizados, né, como seria melhor dizer, é importante que quem pode, faça. Né? Então, o mínimo de poder que eu tenho enquanto pessoa adulta, né, professor, com carreira, como você falou, internacional, reconhecido, etc., é um risco, mas também, como você falou, não tenho nada a perder, porque ainda que tenha tido críticas dentro da universidade, ameaças de, sei lá, cancelar a minha vaga, foi muito pouco. Na verdade, preciso dizer que a universidade me apoiou muito, os colegas me apoiaram muito, os estudantes também, e inclusive reforçando a nossa ligação, porque efetivamente entenderam que aí havia um papel social que ia além do que a gente faz em sala de aula, complementava aquilo. E eu fiz muitos shows e performances dentro da universidade, né? Inclusive de salto alto, pelado, etc. Então, acho que foi uma quebra muito grande, um caminho aberto, que isso tenho, assim, não tenho falsa modéstia em dizer que efetivamente abriu um caminho e que espero que sirva, né? Que agora, as críticas de quem não entende, quem vê nisso somente exibicionismo, egocentrismo, etc., fazem parte. Quando a gente se propõe a fazer algo muito polêmico, tem que estar pronto também a críticas desse tipo, né? Com certeza. Já vi você cantando em inglês, inclusive a gente mostrou aqui um trechinho de um clipe. Já vi cantando em italiano, achei maravilhoso. É a sua língua materna. E em português, já vimos também, acabamos de ver. Eu queria saber o seguinte: em que língua você pensa? Em que língua você sente? E em que língua você faz os teus rascunhos e as suas composições? E tem diferença? Olha, aqui também é múltiplo, não tem uma norma, né? Agora eu penso e falo, escrevo muito mais em português, né? Há 22 anos que eu estou no Brasil, então minha formação acadêmica foi em português, então é muito forte, né? É a língua principal neste momento. Claro que o italiano volta e o inglês também, o espanhol, então não tem uma norma, né? Assim, as palavras às vezes surgem aquela imagem geradora, né? Na crítica genética a gente sempre fala muito de imagem geradora. No início de qualquer processo de criação sempre existe uma imagem que pode ser uma palavra, algo que você viu no outdoor, que leu no jornal, que desencadeia a partir daquele momento uma cadeia, né, de significados que se tornam estrofe, que se tornam versos, etc. Então, essa imagem geradora pode ser de qualquer tipo, de qualquer língua, e a partir daí eu deixo as coisas acontecerem. Você chega a sentir, por exemplo, olha, isso aqui eu quero expressar e tem que ser nessa língua, tem que ser em italiano. Eu achei lindíssimo, achei belíssimo você cantando em italiano. E aí eu fiquei pensando, será que ele está, sei lá, o que será que ele está sentindo, né? Porque é o país de origem onde ele nasceu, cresceu, fez a primeira graduação. Tem isso? Ou você escreve primeiro, depois define em que língua vai cantar? Ou quando você tem aquela primeira ideia, já sente para qual língua aquilo serve? Existem grandes diferenças. Você tocou um ponto muito importante que o público sente, eu também. É claro que eu cantar em italiano
assim, músicas. Eu tenho um show, né, que se chama Censuradas, que são clássicos italianos dos anos 30, os anos 70, que foram censurados por algum motivo na Itália. E esse show estreou em 2019 em Floripa, e depois fizemos várias lives, etc. E assim que tudo isso acabar, a gente vai retomar. Inclusive, pretendo gravar também o álbum com essas músicas. Então, elas têm uma afetividade muito grande. Isso está no meu DNA. A música napolitana é a música que eu escutava em casa. Meu pai cantava, minha mãe cantava. E é a música que eu amo mais cantar, mais visceral, né? Digamos, aquela em que a identificação é imediata. Não é que não tenho que pensar em nada, né? Eu canto ela, eu já entendo. Ela já vem de uma história. Agora, nas outras línguas, não. É, de alguma forma, algo que tem mais uma sobreestrutura, né? Que eu tenho que pensar, que é mais cerebral, é menos afetivo, né? Então, acho que o público também sente muito isso, vibra mais, né? Tanto a minha voz, quanto a minha alma, quanto a deles, quando eu canto em italiano. E não tem uma regra. Às vezes sai uma letra e eu traduzo para o italiano, para o português, porque acho que o público dessas línguas vai entender mais. Então, depende muito de cada caso. Quem é mais conservador aí em termos de comportamento? É o brasileiro? É o italiano? Onde você sentiu mais aí que pegou essa tentativa de te conter, apesar de tantos laços afetivos? Essa é uma análise complicada, porque existe sempre essa ideia da Itália como lugar, né, desenvolvido de liberdade, o berço da cultura renascentista, da pintura, da arte, isso e aquilo. Mas é também o lugar do fascismo, né, onde tivemos também o nazifascismo, então onde tivemos momentos históricos duríssimos, e que de alguma forma que tem também o Vaticano, né, a Igreja Católica, que ainda que tenha mudado ao longo do tempo, é um sistema conservador, né, de determinados valores. Então é um ambiente muito conservador na Itália em geral, e houve censura durante muito tempo. Por exemplo, uma música como Evolare do Domenico Modugno foi censurada no Festival de Sanremo. Isso pouca gente sabe. Então, até músicas aparentemente inócuas, né, tiveram censura. As questões LGBTQIA+, plus, também são muito complicadas. Agora, neste momento, na Itália, há um debate enorme com o decreto Zan, que é um decreto que tem que afirmar a homofobia como crime e não consegue passar, né? Então, sempre por essas resistências católicas, de direita, etc, etc. Então, nesse caso, apesar de existir no Brasil uma violência muito grande em relação à população trans e lésbica, gay, etc., há muita mais liberdade, visibilidade, né, também dessas minorias. E na Itália, não. Então, assim, é muito ambíguo, é muito complicado. Eu me sinto mais livre aqui. Então, um dos grandes motivos pelos quais eu amo o Brasil e sempre defendo, continuarei defendendo, apesar de todos os problemas que a gente conhece, aqui existe, apesar de tudo, uma maior aceitação de diversidades que são, assim, nasceram junto com o Brasil, né? Essa mistura é muito mais natural do que na Itália, em que é nos anos 80 que a Itália viu com a imigração os primeiros negros, né? Era algo assim, inusitado. Então, você imagina que é muito recente, né? Então, assim, são dois países muito ambíguos, né? Muito contraditórios, nisso são muito parecidos. Agora vamos falar um pouquinho também da tua carreira acadêmica e intelectual, do teu trabalho, das coisas novas aí que estão surgindo. E também a gente falou aí muito sobre essa questão do preconceito em relação a uma arte que fala livremente e abertamente sobre essas questões LGBT. Plus, como você diz, né? A sigla está ficando cada vez maior. Cada vez maior, nem a gente consegue lembrar tudo. Eu tenho medo de falar e esquecer alguma letra. Mas, enfim, também tem preconceito do mundo pop, rock,
aí em relação ao teu lado acadêmico, intelectual, também pensam, é um acadêmico querendo fazer música pop? É exatamente isso que você falou. Isso em termos gerais, né? O que acontece? Acho que em ambos os casos existe uma certa desconfiança, né? Porque quando eu resolvi retomar, né, a parte artística de uma forma profissional, isso foi 10 anos atrás, é bastante recente, assim, tarde na minha vida biológica, né? Porque eu não sou tão novinho assim. E isso também foi meio estranho. Porque uma pessoa com 40 anos vai querer virar artista pop? Primeiro, você não vira, você já é. E você simplesmente se profissionaliza, né? É diferente. E segundo, surgindo do nada, muita gente achou, bom, esse é um professor que está com a vida feita e agora não tem nada o que fazer, quer inventar de ser estrela pop. Então, eu vi muito isso, me chegou muito isso e acho que essa desconfiança durou vários anos. E agora, né, depois desses anos todos de trabalho sério, acho que começou a mudar. E então no meio artístico tem isso, né? O meio rock é muito conservador, o meio underground também. Então você, como em todos os ambientes, tem que chegar, tem que mostrar quem você é, que está fazendo isso seriamente, que tem competência para isso, que tem objetivos sérios. Então é cansativo, é assim. Tem É vontade de desistir. cansativo transitar, né? Entre tantas coisas. Muito, muito, porque depois do outro lado começou, né, a diminuir a competência, porque eu estava perdendo tempo com vídeo, clipe, com isso, com aquilo, e não focava mais as coisas acadêmicas. Não, eu faço sempre tudo com a mesma seriedade, quem me conhece sabe, e nada tem mais valor ou menos valor, tudo que eu faço tem o mesmo valor, e acho que isso é importante também, que eu quero que as pessoas entendam, que os meus alunos entendam, né? Não é pelo fato de você estar de noite de salto alto e assim, né, calcinha, que o seu trabalho em sala de aula como pesquisador ou o livro que foi resultado de 10 anos de pesquisa tem menos valor. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Eu acho que essa separação é fundamental. É aquilo que a gente falava antes, né? O pessoal é uma coisa, o público é uma coisa, uma atividade acadêmica é uma coisa, outra artística é outra coisa, e todas juntas compõem o que é esse neo-humanista do que eu falei antes, né? Então, para mim, isso é muito assim, importante. é difícil, né, para todos nós. Você também já se pegou? Porque, olha só, eu há pouco aqui eu já me peguei, me flagrei aqui tendo dificuldade para falar toda a sigla LGBT, e às vezes a gente se pega, assim, tendo que se achando muito desconstruído, mas diariamente tendo que se desconstruir, se reconstruir, aprender coisas novas. E Sim. olhar para as pessoas que estão num contexto diferente do nosso e aprender. Inclusive, eu te agradeço muito por todas as lições que você está trazendo aqui hoje. Mas como é que é para você? Você também já se flagrou tendo algum preconceito ou tendo que se desconstruir? Só para a gente se sentir melhor. Sim, sim. Como você é humano como nós? Cada um de nós tem esse estranhamento, porque, inclusive, essas definições, assim como a identidade fluida da qual a gente está falando, o gênero, né, fluido, etc., ele está se definindo, se construindo, se revelando aos poucos, né? É exatamente isso, não existe nada fixo, menos ainda em questões identitárias e de gênero. Então, essa fluidez adquire a cada vez uma nomenclatura correspondente justamente à natureza, algo que não acontecia antes, né? Então é complicado, para mim também. E assim, não sou exatamente um ativista, né? Acho que isso que é importante dizer. Primeiro, não sou um ativista, né? Digamos, sou um homem cis, gay, que também fala disso. Não falo somente disso, né? A minha realidade é essa, mas não é somente essa. Então, se não gostaria dessa associação que frequentemente se faz, né? O artista gay. Não, você é um artista que também fala, dentre vários assuntos, desse também. Mas é muito complicado, sim, mas é justo, né? A gente tem que, de alguma forma, reconhecer e acompanhar esse movimento. Uma questão importante também que eu queria esclarecer é o conceito de transpop, que eu cunhei
que tinha mais a ver com questões musicais, né? Eu estava falando, como eu não conseguia exatamente por causa dessa heterogeneidade dizer se a minha música era pop, se era rock, se era rap. Para mim não faz muito sentido, né? Porque eu canto o que me dá vontade de cantar. Mas eu falei, bom, então é transpop, é um pop, né? Uma música imediata, né? Não é uma música erudita, mas que tenta veicular conteúdos mais sérios que, em geral, a gente não encontra no pop. Então, eu pensei assim, é um pop que é transversal. Ele vai em várias áreas, né? E não tem a ver com a questão de gênero, né? Eu não sou trans, né? Eu trabalho mais com o conceito de androginia, que é diferente. Então, isso criou um pouco de confusão e comecei a usar menos. Então, aí vem a autocensura, né? Para evitar confusões, acabei não utilizando muito mais esse termo. É porque realmente, né? Porque trans pode ser tanta coisa. Pode ser transgênero? Pode. Tem pessoas transgêneros nos seus clipes? Tem também. Tem. Transgênero, né? É transgressor? É transversal? É também. Exatamente. Então, justamente, o meu foco era no prefixo. Esse prefixo trans, que é latino, né? Que significa ir além. Então, o trabalho é todo ir além. É ir além do acadêmico, ir além do artístico, ir além do italiano, do português, do homem, da mulher, do feminino, do masculino. Então, era esse foco no atravessar as coisas sem abraçar nada, né? A gente está aqui para perpassar vários âmbitos de conhecimento, de experiência, sem se identificar exatamente com uma. Assim, acho que a minha intenção é essa. Agora, nem sempre isso é entendido, porque cada um lê do ponto de vista do qual está, né, aquele famoso lugar de fala. Então, as pessoas trans sentiram um incômodo com essa nomenclatura, achando que eu estivesse me apropriando de algo que efetivamente não era. Então, para evitar problemas, resolvi não falar mais disso e pronto. Bom, aqui você já respondeu a pergunta anterior também, né? Quer dizer, você também, às vezes, se vê tendo que fazer esses pequenos ajustes aí, né? E explicar para que tudo fique claro. E aí também entra o linguista, né? Exato, exato. Você também compreendendo da leitura que os outros também possam fazer do seu trabalho. Alguns vão fazer essa leitura, você como artista gay, não é essa a sua motivação, digamos assim, inicial, Sim. é artista. O trans, não necessariamente sobre transgênero, mas alguém também já leu assim. Como é que é se colocar nesse outro lado, hein? Sabe o que me preocupa muito, tenho discutido tanto com alunos quanto com colegas e amigos, é essa incapacidade que se tem hoje em dia de ir além do literal. Todo mundo fica no nível literal. Porque trans tem a ver com trans e trans... Não, trans, antes de significar questões de gênero, é um prefixo latino que marca, né, exatamente essa semântica. Algo que vai de um lugar ao outro, algo que atravessa de diferentes âmbitos. Então, temos que cuidar para a gente não achar que o prefixo trans só signifique uma coisa, né? Então, essa é a primeira questão. E como você falou, como linguista, a gente sabe da importância das palavras e da polissemia. Então, as palavras significam várias coisas em contextos diferentes, não tem um significado único. E o que me espanta um pouco é essa falta de conhecimento da multiplicidade também semântica das palavras. Então, essa é a primeira questão. E segundo, existe, isso é uma crítica que eu preciso fazer, né? Um excesso de politicamente correto em tudo, que é justo por um lado, né, para afirmar a visibilidade dessas categorias que até hoje não tiveram a justa visibilidade, mas também que não pode se tornar uma prisão e que impede que a gente tenha uma certa liberdade, inclusive artística, para falar e usar determinadas palavras com outro sentido, né? Então, isso me preocupa bastante. No caso de Macho Discreto, por exemplo, eu tive que limpar a letra porque determinada categoria não gostou, outra categoria não gostou. Então, eu digo, onde fica a liberdade do artista, né? A famosa licença poética, porque tudo vai ofender alguém.
Então, eu vou acabar não escrevendo mais nada, porque isso tem sido um problema constante com amigos atores, com quem faz humor. Se tornou muito complicado, por exemplo, hoje em dia, escrever um texto humorístico, porque qualquer coisa que falar, você ofende alguma categoria, né? Então, temos que cuidar, né? Assim, a palavra, dentro de um contexto artístico, tem uma função diferente. Se eu estou fazendo ironia sobre algo, não estou querendo ofender simplesmente, né? Então, assim, é muito delicado e está ficando um pouco preocupante isso na atualidade. Bacana, bacana. Muito bom você falar sobre isso, né? Sobre a nossa liberdade e até onde, né, a gente pode utilizar essa liberdade que não seja ofensivo, que não seja para agredir, mas que realmente provoque pensamentos, reações, reflexões, e eu acho que você é muito provocativo, e apesar da sua tentativa de trazer esse diálogo, né, fazer uma convergência, é bastante provocativo. Muito provocativo, sabe que é. Esse é um problema enorme, Lívia. Você faz aí algumas concessões, né, faz alguns ajustes, mas você fala, afinal de contas, o que você veio dizer. Afinal de contas, você esperou bastante tempo para dizer tudo isso, né? Então, sim, por que não? E assim, aquela questão do filtro, né? Às vezes até os próprios diretores de Macho Discreto falam, nossa, Romanelli, você não tem filtro nenhum, fala o que pensa, faz o que pensa, faz o que diz. Então, isso é assim, uma vantagem, uma desvantagem, não sei, mas acho que o objetivo da polêmica não é, como a gente falou, chocar. Não é que eu vou ser polêmico e transgressor para chocar, porque agora todo mundo vai ver a minha bunda. Não, é exatamente para criar o desconforto que gera o diálogo, o questionamento, né? Aquilo que a gente faz em sala de aula com nossos alunos. A gente quer uma massa crítica, alguém que não aceite a teoria que está utilizando, assim, porque está ótima, Lacan falou, Foucault falou, então é tudo certo. Não, né? Você tem que se aproximar de tudo de forma crítica. Então, na vida também, na música, na sexualidade, na religião, não tem que aceitar normas alheias porque o texto bíblico disse, porque o pastor disse. Não, o que você pensa disso? Né? Então, esse e você considera também as adequações, né? Porque, como você disse, não dá para dançar lá no pole dance de terno e gravata, mas você também não vai de fio dental ministrar suas aulas, né? Exatamente. Então, é isso que eu falo. Por exemplo, tem tido muita polêmica durante a pandemia acerca de post, né? E o que a gente colocava nas redes sociais. E eu acho, assim, questionável alguém em casa fazer um post com a bunda de fora, até artistas, né? Porque não tem nada a ver de cueca, porque se aquilo é somente apelativo e não tem nenhuma função estética, né, artística. Agora, dentro de um contexto artístico, de um clipe, de um show, de uma apresentação, aquilo tem outro sentido, entende? É isso que eu quero dizer, e que acho que é essa falta de leitura que as pessoas fazem. Qualquer um que mostra uma bunda é vulgar. Não, depende de onde você faz isso e com que objetivo, né? Isso se perdeu, né, Lívia? Acho que assim, a leitura das pessoas é muito pobre. Então, não se lê mais o fato dentro de um contexto específico, não se argumenta, mas se lê tudo da mesma forma, né? Mostrou a bunda, é vulgar. Fica só de terno e gravata, então é formal. Não, não é assim, né? É muito mais complexo. Então, essa complexidade que, às vezes, a gente tem que mostrar e despertar com polêmica. Essa é a minha forma. Eu tentei ser menos, mas é difícil. Para que ser menos? Para quê? Para quê, né? Respeitar limites que, na verdade, não são desnecessários. E até no mundo acadêmico, Lívia, porque quem me conhece sabe, nas reuniões, na sala de aula, eu sempre coloco o que eu acho importante, e se acho que não é necessário fazer prova porque é antididático, eu não aplico prova. Então, existe uma anarquia que eu sempre falo para os meus alunos: vocês têm que estar dentro do sistema, mas vocês não têm que aceitar tudo do sistema. Você pode estar dentro da universidade e fazer o seu curso, assistir a aula, ser professor
de uma forma que você acha oportuna, conforme os seus objetivos na vida, né? Não é que tem que aceitar. E você é um professor bravo? É um professor exigente? Como é que é o Romanelli? Sou exigente, mas compreensivo, né? Então, acho que o mesmo que eu exijo dos alunos, eu entrego, né? Faço tudo com muita paixão, com muita seriedade, em sala de aula também, e nunca exijo algo que eu não dou, né? Então, eu sei que não sou tão fácil, né? Assim, sou bastante rígido, mas muito compreensivo também. Acho que isso é um equilíbrio que os alunos reconhecem. Ok, obrigada pela tua participação aqui no Conversas Avessas. Realmente foi um deleite. Muito bom. Você trouxe para cá toda essa complexidade, tudo isso que a gente realmente está precisando refletir sobre, né? Todas essas nossas desconstruções e reconstruções diárias, e que a gente possa ser exigente com o que a gente consome, com o que a gente vê, com a forma como a gente lê, mas que a gente também possa ser, assim, acolhedor, né? Com o diferente, com o próximo, e que a gente possa fazer concessões que não nos calem. Acho que essas foram as coisas que me marcaram aí nessa tua última colocação, nessa tua última resposta, que eu vou levar comigo aqui para a semana, eu acho que para a vida. Romanelli, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho sensacional. Acho que tem uma qualidade artística muito alta. E, nossa, acho fenomenal o teu talento na dança, na composição, e como você realmente consegue transitar entre esses dois universos, porque não é fácil para ninguém, mas eu acho que é mais difícil para quem, como você está falando sobre temas tão espinhosos, né? E às vezes, como você nos contou aqui hoje, levando tantos tapinhas de tantos lados, né? Parabéns pela tua coragem e pelo teu trabalho, que é impecável. Obrigada pela tua contribuição científica, que foi por onde eu te conheci, e a tua contribuição científica é imensa, e agora eu espero que para os teus fãs do teu pop, rock, punk, trans, ou tudo mais que você quiser, também se sintam abraçados, acolhidos e encorajados a essa liberdade, né, de poder ser, simplesmente ser, usar todos os talentos. Obrigada, você é uma figura fantástica. Obrigada mesmo. Lívia, meu Deus, é muito elogio, te agradeço muito, o prazer é meu de poder a gente se explicar e contar um pouquinho mais além das aparências. E é isso, liberdade é a palavra-chave, eu espero que fique com você e com todos. Obrigado. Ok, então eu vou encerrar aqui, vou te remover e vou trocar o nosso encerramento pelo teu clipe, tá bem? Perfeito. Obrigada, gente. Vocês que curtiram esse Conversas Avessas, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e voltem aqui no próximo sábado, tá bem? Quem quiser também pode me acompanhar aqui no Instagram, Lívia_Esprit, ou no Conversas_Avessas. Vamos curtir aqui mais um pouquinho de Romanelli. O cara discreto me olha discreto, porque eu tô beijando meu namorado na rua. Além de você, eu também cuido da minha vida e já parou pra pensar quem é que tá cuidando da tua. Não seja um otário, se escolher o armário. A gente que apanha não me peça calma, que enquanto eu grito e luto por espaço, você se esconde na Hunter e na sauna. Mas se for pra falar merda, não vem fala então. As bichas tão comigo e não aturo valentão. Tu propaga o ódio só pra não pode pegar medalha. Canalha que nem tu, jamais que passarão. Sem gastar dinheiro, tu não vê um pau. Fora do banheirão da federal. Filhos em casa, coroa esperando aliança no bolso e tu no meu pau.